Hoje eu quero falar sobre Pedro. Pedrinho, da Bíblia, exatamente, o discípulo de Jesus, né? O que acontece? Pedro, chamado Simão, né? Jesus chegou lá e falou assim: Simão, vem, segue eu aqui. Jesus chegou e falou assim: cara, você agora se chama Pedro, você é a pedra e tal. Enfim, criou-se uma grande expectativa em cima de Pedro. O problema é que Pedro era doido. Pedro era... Não é que Pedro era doido, né? Mas Pedro era muito, né? Pedro com certeza era colérico, com certeza. Era aquele cara, né? Sentia muito ali, né? E acontece, pouco antes de Jesus morrer, Pedro falou para Jesus assim: pô, Jesus, tô fechadaço com você, tá? Ó, vou com você até o final. Se precisar, eu subo na cruz com você. O negócio vai ser louco. Eu não vou te abandonar. E Jesus falou assim: cara, deixa eu te dar uma informação importante. Antes do galo falar cocoricó, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: eu? Não, jamais. Jamais, sou seu amigo, pô. Jamais que eu ia fazer isso. E foi o que aconteceu. Pedro negou. Antes disso, também teve aquele negócio que Pedro foi andar sobre a água, sentiu medo, duvidou, afundou. Teve vários episódios, né? Esse próprio aí da crucificação, Jesus, né, fala para ele que ele vai negar e tudo, tal. Pedro fica muito triste, né? Fala que ele chorou, né? Se sentiu muito mal e saiu fora. No entanto, que depois, quando tem a ressurreição, acho que os anjos que falam, né, para a galerinha que foi lá, para as mulheres, falam assim, viu? Avisa os discípulos e também a Pedro, que quer dizer que eles não estavam juntos. Fala assim, Pedro ficou mauzão, se afastou, falou, cara, sou um bosta, mano, entendeu? Mas aí que é o lance. Qual que é o lance desse vídeo aqui? Pedro, cara, apesar do jeito que ele era, mano, ele só foi. Não parava o homem. No entanto que depois você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, logo depois de Pentecoste, ele faz ele conversa com a galera lá, né? Tem um discurso, né? Uma pregação. E ele converte mais ou menos umas 3.000 pessoas, né? Então, imagina se ele tivesse parado. Ele falou assim, não, mano, errei com Jesus, já era, mano. E, no entanto, quando ele ficou sabendo que Jesus ressuscitou, ele e João, que eles eram assim também parceirão, foram correndo até o túmulo, né? E até João fala que Pedro deu uma segurada, né? Tipo assim, o discípulo que mais amava correu mais. Só que para mim, naquela hora que Pedro estava correndo pro túmulo, ele falou, e aí Jesus voltou, mano. E eu neguei o cara. Como é que vai ficar esse negócio? O que ele vai falar para mim, mano? Pô, vacilei, cara. O que eu falo para ele? Ô, Senhor, desculpa, né? Pô, mas você também sabe de todas as coisas, né? Você já sabia que eu ia fazer isso, né? Sei lá. O que passou na cabeça de Pedro? A gente não sabe. Só sei que ele correu e João chegou, mas não entrou. Ele foi com tudo, entrou para dentro do túmulo lá e não quis nem saber, olhou aquele negócio. Resolveu a parada ali. Então você vê que assim, parece que ele era o cara mais difícil de lidar. Parece que ele era um cara muito explosivo, muito energético ali. Só que, e cometeu muitos erros, né? Só que ele sempre continuou. Acho que ele confiou que tipo Deus tinha um propósito para ele. É sobre isso também, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para a nossa vida. Tem um propósito. A gente não está aqui à toa, tipo assim, rodando aí, né? Todo mundo tem algum propósito. Qual é esse propósito? Eu não sei. A gente vai vivendo e no meio do caminho eu acredito que a gente descubra, né? Eu estou fazendo as coisas, você está fazendo as suas coisas e eu imagino que tudo tenha um propósito, um bem maior para toda essa engrenagem do universo funcionar. E é sobre isso.
Essa é a reflexão sobre Pedro, um cara que não desistiu, um cara que ele não, por mais que ele ficou triste, ele voltou, ele correu atrás, ele se tornou, né, um grande orador e tal. Morreu de uma forma bem ruim, morreu, né? Mas se o propósito de vida dele era mandar a mensagem para frente, ele conseguiu cumprir esse propósito com que fala? Com grande glória, né? Ele conseguiu, passou e está passando até hoje. Então é sobre isso. Beijo.